Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje falando sobre um tema super importante, a AIDS. Afinal de contas, na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E para isso a gente tem aqui a Ana Paula e a Helena, né, que são respectivamente a assistente social e a enfermeira aqui da Secretaria de Saúde, que faz um trabalho muito importante nessa área aqui em Montenegro. E eu só gostaria aqui de, Helena e Ana Paula, retomar uma coisa, porque acho que é importante para as pessoas terem essa noção mesmo. Se a gente tem 970, mais ou menos, casos registrados em Montenegro de AIDS, eu imagino que, na verdade, tenha mais casos que não estão registrados, né? A gente imagina assim que para cada uma pessoa que sabe, tem mais 3 pessoas que não sabem que são portadores do vírus. Então, se essa estatística está correta, nós teríamos cerca de 3 mil pessoas em Montenegro. Que é a orientação do Ministério da Saúde, né? Essa projeção. E aí nós temos aí cerca de 60, 70 mil pessoas em Montenegro. Nós temos uma proporção de 1 para cada 20 mil. Leandro, nós estamos em 10º lugar no estado, em dispersão de HIV. Rio Grande do Sul, até o ano passado, estava em 1º lugar no país. 1.000 para cada 20 mil, só corrigindo. 1.000 para cada 20 mil, né? O que me parece alto. O que acontece, assim, ó, esse ano o Rio Grande do Sul foi por 3º lugar. Tinha uma época que o governo achava que o Rio Grande do Sul tinha mais, estava nos primeiros porque notificava mais, o que isso já caiu por terra. O Ministério da Saúde chamou o pessoal do estado, né, nos orientou não. E existem alguns indicadores que apontam desses índices do Rio Grande do Sul. Uma das variantes é a questão do comportamento masculino de rejeitar o uso de preservativo. Né, assim, de entender que isso não vai acontecer comigo. Então, assim, o que a gente tem trabalhado muito, assim, a questão da abordagem do público masculino, né, chamá-lo no pré-natal, por exemplo, né, hoje a gente vê os homens participando mais do atendimento pré-natal de um tempo atrás, e a questão de desmistificar a questão da camisinha, né. Porque a camisinha é um dado muito importante, nós levamos nas palestras em empresas, escolas, a gente leva uma bolsa, um kit de camisinhas, e as pessoas não sabem que tem camisinha de tamanho diferente, né, formatos diferentes, né, tem a de 49 milímetros, 52 milímetros, 54, 56, então elas são mais largas, são mais compridas, né, tem pênis com formatos diferentes, então que daqui a pouco essa camisinha convencional não se adapta. Então tem essas possibilidades que a gente mostra, existem outras possibilidades. Importante da camisinha é verificar a data de validade, né? Existe uma data de validade que ela tem que ser usada nesse tempo, ver como é que ela estava guardada, se ficou muito tempo na carteira ou muito tempo no porta-luvas do carro, ou mesmo em casa, pegando umidade, sol. Então isso aí, a qualidade dela já não fica boa, né? Então essas orientações a gente leva então e mostra também para o pessoal, né, os alunos, nas empresas, como se coloca a camisinha. Vocês têm alguma estatística, ou mesmo numa conversa qualitativa com essas pessoas, dos motivos maiores da rejeição ao uso do preservativo? Ou seja, o jovem muitas vezes tem a informação, mas não usa mesmo assim? Por quê? A questão maior é a de entender que não vai ter a mesma qualidade a relação sexual, que é o que predomina. Tá. Eu vejo hoje, com o público jovem, quando a gente apresenta esse kit, que foi a Helena que montou, eles ficam bem curiosos. Então, o que a gente sempre diz? Hoje, o adolescente não deve conhecer sexo sem preservativo. Né? Então, a gente dá as opções, conversa e alerta muito assim, a que todas as formas, todas as relações sexuais de todas as opções, ela pode te expor a um DST. Isso assusta bastante. Né? Em escola e empresa, a gente leva o material pronto. Né? Como é que a gente funciona em escola, por exemplo? As escolas nos ligam, agendam palestra, escola e empresa. Nas escolas, a gente tem um cuidado assim, para participar das palestras, tem que ser a partir da 7ª série, os pais têm que autorizar os responsáveis e a gente faz uma caixa de perguntas, a gente pede para as colegas professoras já providenciarem com eles. Então, nós apresentamos os dados gerais e a gente esclarece dúvidas pontuais. E muito nós somos procurados, eu e a Helena, pelo público diferente de idade, para orientação individual, né, do uso mesmo. Porque a gente tem muito relato assim, estourou, não sei o que aconteceu, não deu certo, então a gente já tem o nosso material didático, né, de manuseio mesmo, para mostrar como é que se coloca. E muito esclarecimento de dúvidas muito, assim,
simples e que, né, e a pessoa sempre nos dá o retorno. As pessoas, quando a gente sempre entende assim, se tu é bem atendido, bem acolhido, bem orientado, as pessoas voltam com o maior prazer de nos dar um retorno. Olha, aquilo que tu me deste, a orientação, funcionou. E nós temos há mais de 10 anos a camisinha feminina, né? Que quando iniciou, saía muito pouco, as pessoas não tinham ainda, apesar de a gente levar e mostrar e oferecer, as pessoas não usavam. Hoje, assim, as pessoas estão usando Tem um mais. público fiel. A camisinha feminina, ela tem várias vantagens, né? Ela é gratuita pelo SUS. Pode ser usada 8 horas antes da relação sexual. Colocada. Ser colocada. Então a pessoa coloca, já está com a camisinha. E é uma decisão da mulher. Estão usando mais a camisinha feminina, Estão usando mais. Mas não mais que a masculina, mas Não mais que a masculina. que um tempo atrás. E é a decisão da mulher. Muitas vezes o companheiro ou o namorado não quer usar a camisinha, assim, mas eu vou me proteger, eu vou usar. Então a mulher pode ficar preparada com a camisinha. Sim, mas o homem não pode ter a mesma resistência que ele não usar também daqui a pouco? Como? No caso da companheira usar e... Ele não pode ter o mesmo tipo de reação. Não, assim, às vezes a mulher se sente, quando ela não tem uma intimidade, que a gente escuta, né? A gente fala a partir do que a gente escuta também. Quando ela não tem muita intimidade com o namorado, ela se sente constrangida de colocar. Né? Certo, Mas claro. depois que ela tem... Aí Priscila Matias, vamos ver com a Priscila se há mais perguntas aqui, lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone, apenas pelo WhatsApp, número 998-240324 ou ainda pelo Facebook, Facebook/TV Cultura do Vale. Priscila, temos mais perguntas? Falando no público feminino, o Clóvis do bairro Estação pergunta se é verdade que aumentou o número de mulheres contaminadas. Sim, no início da epidemia lá, 80, 90, era 18 mulheres para um homem. Hoje nós estamos uma mulher para cada homem. Tá meio a meio. Nossa, então teve uma mudança. Em Montenegro, tá igual inclusive. no caso. Igual. Fato. Muito bem. A Giovana, do bairro 5 de Maio, no primeiro bloco, a Ana Paula falava sobre no início das medicações no Brasil, que o custo era bem oneroso para quem precisava usar. E aí a Giovana pergunta, há tempos atrás, se falava muito do AZT como a medicação. Ainda é essa medicação? Tem o AZT. Hoje nós estamos no Brasil com 22 medicações para AIDS. 22? 22, né? E elas são combinadas entre elas, então o médico tem a combinação que dá de 4 a 5 combinações. Não é só o AZT, então tem 22, né? Nós estamos com medicações a partir do ano passado, o 3 em 1, que é uma medicação, é um comprimido só com 3 medicações, então isso assim favoreceu muito os pacientes que tomam a medicação da adesão. O que é a adesão ao tratamento? É o paciente tomar a medicação na hora certa, no horário certo, na dose certa e não parar. Né? A gente tem esse trabalho também na Secretaria de Saúde, o paciente que já faz o tratamento, já toma a medicação, quando inicia, ele passa por consulta com a enfermeira semanalmente, para a gente ver se tem alguma reação, se está com algum desconforto, que pode ter reações colaterais, isso é avaliado assim toda semana. Né? E esse 3 em 1, as reações do medicamento assim são bem menores do que eram antigamente. Então, antigamente as pessoas enchiam uma mão com 15 remédios comprimidos para tomar por dia. Então era difícil os efeitos gastrointestinais. Né? Ainda tem, né, Leandro? Mas assim, aí entra o trabalho de adesão mesmo, que é de orientação, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma reação que pode impedir ela de aderir ao tratamento. E às vezes desistem pelas reações. Né? E aí entra tanto a minha parte de busca desse paciente, né? De uma forma bem discreta, né? A convocar ele para uma conversa novamente, orientar, não desistir do paciente tão fácil. Né? Porque uma vez que o paciente ele é bem orientado, né, que tem a gente fala dos efeitos colaterais, informa que pode ser que ele não tenha esses efeitos, né, mas a gente fala o que é, para não desistir, que não achar esse remédio está me fazendo mal. Então eles são orientados, e se caso é alguma coisa que a gente não tem orientado, eles retornam, né, estou assim, não está legal, daí a gente encaminha para o médico, é feito então o acompanhamento, né, então, para não desistir. Muito bem, temos mais perguntas, Priscila? Helena, eu gostaria de saber quais são esses efeitos colaterais, né? Porque como vocês comentavam no primeiro bloco, que as pessoas muitas vezes pensam, hoje o HIV tem tratamento, quer dizer, se eu contrair, mas tem esse efeito colateral do medicamento, quais são esses efeitos? Tem os efeitos hepáticos, né? Tem o efeito gastrointestinais, diarreia, vômitos,
Tem um específico que pode dar uma tontura, né? Então... Perfeito. Mais alguma pergunta, Priscila? Sim. É isso. O Anderson, do bairro São João, pergunta quais são as principais formas de contrair o HIV. A gente falou bastante agora nesse bloco sobre a questão da relação sexual, mas não é só essa. O HIV ele é contraído pelas relações sexuais sem uso do preservativo, né? Então, relações sexual, oral, vaginal, anal, de mãe para filho durante a gravidez, parto ou no aleitamento materno, e através de seringas, agulhas contaminadas, materiais porque isso também houve um aumento considerável, se nós analisarmos em 20 anos, né, o caso de seringas, né, as drogas compartilhadas, né. Isso até o governo do Elas estado eram fez uma vidro, época, antigamente, né? Isso, o governo do estado fez uma época um programa de redução de danos, né, onde ele trocava, foi um programa bem polêmico, mas que teve um resultado muito grande na comunidade usuária de drogas injetáveis, porque é a troca do material utilizado, né, e foi bem positivo isso. Hoje em dia, sim, o que a gente orienta, assim, menos chance, porque se esclareceu muito em relação a esses objetos, né. O que a gente tem batido muito forte é a questão do uso de preservativo. Claro, também pode ser transmitido, por exemplo, por transfusões de sangue, ou materiais, por exemplo, né, não odontológicos, ou seja, que for não esterilizados, se houver sangramento. Daí assim, mas com sangramento, Só que não? nós não temos nenhum caso registrado. Mas eu ia frisar, que é possível, mas hoje a gente sabe que mas praticamente todos os profissionais tomam os cuidados. Que deu bastante repercussão, que foi aquela situação aqui no estado, inclusive de troca de bolsa de sangue, mas foi um erro humano, né, uma falha humana. Infelizmente, né, teve todo... Porque o doador, ele passa, né, o material doado, ele passa por avaliação, pelos testes, pelos exames necessários, né. Naquele caso específico, que foi, né, porque eu me lembro que apareceu bastante isso na mídia, foi uma falha humana mesmo, de troca de bolsa, não foi que não se identificou, no caso, né. Muito bem. Essas são as perguntas, Priscila? É isso aí. Então tá, ainda há espaço, se você quiser fazer a sua pergunta pelo telefone 99824-0324, apenas pelo nosso WhatsApp. Falando ainda sobre outras doenças, né? Então eu tenho lido bastante em nível nacional de que a sífilis, depois de um tempo, digamos, silenciosa, ela voltou com novos casos. Então aqui em Montenegro também. Também. Na verdade, assim, desde o aparecimento do HIV, se falou muito em HIV, se preocupou-se muito com HIV e acabou se esquecendo das outras DSTs, né? Então, aos poucos, assim, nosso município, o Brasil, foi retomando, então, as outras DST. O HPV é outro, né? O HPV também a gonorreia, que é a mais comum, segundo o Ministério da Saúde. Então, assim, a sífilis também, né? A Ana, a equipe da pediatria faz um belo acompanhamento também com os recém-nascidos. A colega, a enfermeira Camila. Então, de fato, a sífilis, efetivamente, em Montenegro, também voltou. Também. E há a gente já falou aqui que não existe mais grupo de risco, né? Mas há um perfil de quem hoje chega até a secretaria com novos casos, a gente já falou aqui também que empatou o número de mulheres e homens, mas tem uma idade, algum perfil socioeconômico? Não existe isso. Nós atendemos, hoje, né, felizmente o SUS, eu acho que a gente, em termos de demanda, nunca teve tão pleno, né? A gente atende todas as situações econômicas, né? Não existe mais aquela questão, até posso dizer, preconceituosa em relação ao usuário. Graças a Deus, hoje todo mundo acessa o SUS e tem que acessar mesmo, porque quanto mais acessar, melhor ele deve ficar. Então, assim, não existe, a gente atende todos, né, situação, assim, questão econômica, todos, nem cor, nem raça, enfim, não existe isso, essa coisa de identificar quem é mais demandatário. O que a gente tem tido é uma preocupação, sim, com o público jovem, porque é um público que rejeita mais o tratamento, que tem mais medo, principalmente da sífilis, porque é uma medicação injetável, são injeções. Então, eu vou ter que tomar injeção, eu não vou, porque vai doer. Então, a gente faz toda a abordagem, explica o que é, e se num caso de muita rejeição, a gente até mostra algumas imagens, porque a sífilis, ela tem um período mais extenso, ela tem cura,
mas ela, num período para atingir todo o organismo, é uma doença sistêmica, pode atingir o coração, o sistema ósseo, neurológico, né, pele. Então, perda de cabelo tem toda uma característica, ela tem 3 estágios, primário, secundário e terciário. No último, pode levar 40 anos. Sífilis é uma doença mais antiga, né? Na realidade, a gente tem até, a gente faz assim, em algumas palestras a gente mostra a história das DSTs, a história do preservativo. Então, assim, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas têm relação sexual, existem DSTs. O que, com o tempo, no início das civilizações, as pessoas tinham preocupação de não ter filhos. Até por uma questão depois, né, histórica de herdeiros, enfim. E nesse processo histórico, houve várias tentativas de criação do preservativo. No início, até assim, intestino de animais, o papiro, várias coisas foram utilizadas como preservativo, associadas até ao absinto, para evitar, né, os espermatozoides atingirem o seu final. Então, assim, nesse processo todo, o que aconteceu? A ciência foi avançando na descoberta tanto do avanço da doença como a sífilis, né? Se descobriu só na década de 70 que a sífilis causava dano neurológico, né? Isso, para mim, é um fator recente, né? E cada vez mais estudando, se descobrindo novas possibilidades e avanços da própria doença, né? Porque na medida que a gente tem medicação, mas também tem um comportamento de rejeição, vai criar uma resistência e aí tudo é mutante, né? Os vírus e as bactérias são mutantes. Só frisando então, se as pessoas tiverem dúvidas, estiverem desconfiadas, enfim, ou quiserem, para sua segurança mesmo, e do seu parceiro, da sua parceira, os testes rápidos são feitos em todas as unidades básicas de saúde. Todas as unidades estão fazendo. Tá. Uma coisa bem importante, assim, que eu gostaria de finalizar é sobre os exames de carga viral e CD4, tá? Para os pacientes portadores do vírus. O que é CD4? CD4 é um exame de sangue que mostra como é que estão as defesas. Tá, perfeito. Se esse exame mostra um CD4 muito baixo, significa que as defesas estão baixas. Então, a medicação vai ajudar a melhorar a defesa do organismo. Certo. E a carga viral, o objetivo principal, então, é baixar a carga viral, ficar indetectável. Né, os nossos pacientes, então, que são portadores do vírus, que fiquem com a carga viral indetectável, e isso a medicação vai fazer. Mas o que é importante? A adesão ao tratamento, a adesão ao medicamento. Não adianta negar e fingir que nada está acontecendo. E usar preservativo. E quanto mais, assim, quem porventura estiver com o vírus HIV, não adianta fingir que nada acontece, tem que procurar o sistema público que vai ter um tratamento sigiloso e eficaz. E claro, para todos que estão nos assistindo, né, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? E na dúvida, assim, ó, o que a gente sempre orienta as pessoas? Nos procurem, né? Às vezes a pessoa não consegue de imediato a consulta com um colega médico, procure enfermagem. Eu estou lá na pediatria todas as manhãs, lá na Secretaria de Saúde. Então, assim, ó, as pessoas, nós vamos atender, eu, as colegas, enfermeiras, enfim, e vamos orientar e encaminhar devidamente a situação. Muito obrigado, Ana Paula. A gente que agradece. Muito obrigado, Helena. Nosso espaço está sempre à disposição. É importante a gente sempre frisar nessa tecla, bater nessa tecla, porque é só assim, através da educação, que a gente pode mudar esse quadro. Boa noite, Priscila Matias, muito obrigado. Boa noite, até semana que vem. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debate às 7h20 da noite. Até lá.